Olá, bem-vindos a Olhares da Moda, um projeto do Ilmo Podcast. Hoje aqui a hostess somos uma dupla, Jussara e a minha parceirinha aqui, Fernanda Feijó. O Olhares da Moda é um espaço de pessoas e cases da atualidade e os seus jeitos de ver o mundo da moda. Bem-vindos. Hoje nós temos um convidado super, hiper top. Tá? Eu quero apresentar vocês ao Walter Rodrigues, estilista, consultor de estilo e design, mas eu quero deixar para ele contar toda a história dos 30 anos de moda no Brasil, que esse incrível estilista, incrível pessoa tem para nos contar. Vamos começar com isso. Vamos lá, bem-vindo. Muito obrigado. Acho maravilhoso estar aqui com vocês. Beijo pra Gabi, né? Gabi sempre no coração. Pra Beth também, né? Que é a turma toda, que é muito próximo. Bom, estou muito feliz de estar aqui. Resumir 30 anos num podcast é muito difícil, mas eu acho que talvez uma das coisas que a gente pode começar a conversar é eu realmente tive a sorte de fazer aquilo que eu amo fazer. Então talvez esse resultado da minha vida com relação à moda, às pessoas e tudo isso, vem realmente de fazer alguma coisa que eu amo fazer, que eu tenho prazer de fazer. Então, moda para mim sempre foi comunicação e desde o princípio, quando eu ainda com 16, 17, ainda lá no interior de São Paulo, comecei a trabalhar numa loja, eu entendi o fator da comunicação. Então, eu sempre fui um bom vendedor. E esse bom vendedor me levou a caminhos incríveis. Então, começa tudo isso numa loja, né? E no decorrer da minha vida, eu fui entendendo todos os outros processos. Na sequência que eu vim para São Paulo, eu fui trabalhar na Editora Abril. E foi incrível, porque eu fui indicado por uma amiga, que é a Verane Murad, para a Glória Coelho. E eu vim na Hungria, onde era o showroom da Glória. Sim. E a Verane dizia: a Glória, ele é muito talentoso, né? Ele é uma pessoa que tem uma visão de moda super interessante. Para vocês terem uma ideia, Tupã é uma cidade a 7 horas de São Paulo. Em 1977, 78, chegava uma Vogue, que era a minha assinatura. Então, já começa a loucura, já começa exatamente aí. E nesse ínterim, já estou falando de 83, na realidade, eu venho fazer um estágio com a Glória. E a Glória percebe que naquele momento, pela experiência das vitrines, das lojas, eu era muito bom na montagem das roupas. E eu fiquei 15 dias no showroom da Glória, vendo as pessoas atenderem as lojas que vinham comprar e fazendo a produção dos looks. E um dia a Glória me chamou e disse: eu acho que eu tenho uma pessoa para te indicar, que é maravilhosa, é uma pessoa incrível e ela está precisando de uma pessoa como você. E eu, assim, tipo, chocado, imagina, né? Eu vim a São Paulo passear, não tinha noção de toda a indústria e de tudo isso que acontecia. E aí ela me apresentou nada mais sua amiga também, Izzy Smith. E aí Izzy Smith foi quem me contratou e me levou para Abril, na revista Manequim. Eu fiquei de 83 a 84. Quando eu vi que eu tinha que fazer uma matéria de lingerie de novo, eu caí fora, porque eu falei, não, repetir aquela tudo coisa. Se repete, Deus tudo me se livre. repete. Era horrível, não queria. Nesse ano, foi um ano espetacular, porque eu conheci milhões de pessoas, né? Afinal, a gente era da Abril. E dessas pessoas espetaculares, minha outra fada madrinha, que é a Sônia Gonçalves. E aí, Sônia Gonçalves me leva para a Core, porque eles estavam renovando o quadro de designers, de estilistas. E aí eu fui trabalhar com o Pascoal, que era o design-chefe, e eu fiquei encantado com aquilo, numa fábrica de 2.000 funcionários, a coisa era impactante. No final, eu acabei fazendo um trabalho para eles dentro de uma marca nova, chamada Perspectiva, e nesse ínterim, a Clô me chama para trabalhar. E eu larguei tudo e fui com a Clô trabalhar. Claro. Eu fiquei com a Clô 2 anos e meio. Nesse miolo de tempo eu conheci o Miro,
porque o Miro passava na Clô para fazer produção. Na primeira vez ele foi, na segunda vez ele foi, na terceira ele ligava e dizia: Walter, eu tenho uma mulher que precisa ter uma cara de anos 40, que não sei o que lá. Manda o motorista passar, Miro, que já tá tudo pronto. Aí você editava o look o que ele para precisava. Aí um dia eu saí da Clô, ciclos que se modificam, e eu liguei para o Miro e falei: não, estou sem trabalho. E ele disse: vem trabalhar comigo. E eu fiquei 6 anos trabalhando comigo. Foi de 80... Você sabe que essa história me surpreendeu? Eu não tinha ideia. Sim, eu soube através da Beth. Fiquei, nossa, então trabalhar comigo... Muito, muito fascinante, porque aprender a fazer revista... Eu lembro de ter uma história divertidíssima que eu estava indo com a... Não sei se você trabalhou na Geraldo Flauzino. Você chegou a trabalhar no Brooklyn? Trabalhei. A cafeteria ficava no 7º andar. Você lembra disso? Aí a gente era no segundo. O manequim era no segundo. Daí eu entrei no elevador, imagina, um caipira, completamente caipira, e a Constanza entrou no elevador. E a minha cara... assim, eu fui no céu, voltei, bati no teto do elevador 4 vezes. Daí a Isa é muito minha amiga, muito incrível, virou e falou: Constanza, pelo amor de Deus, fala oi pra ele, porque senão ele vai morrer. E aí começou uma amizade que é até hoje. Então, essa parte da minha vida, do início, ela é muito preciosa para mim, porque as pessoas que eu perdi porque se foram. Mas os meus amigos construídos desde esse período são amigos até hoje. O mais fantástico desse período também é que eu conheci toda a parte de editores e de produtores. Quando eu me tornei um designer, eles eram os editores. Então, a continuidade dessa comunicação sempre foi muito fácil. Né? Então, em 92, eu abri minha marca. Em 94, eu sou o primeiro a desfilar no Fito Ervas Fashion, porque eu sou amigo do Paulo, desde que o Paulo ia fazer produção para Vogue na Clô. Né? Então, essas coisas vão o Paulo Borges, né? Contando aqui para o pessoal, o Paulo Borges, ele foi produtor da Regina Guerreiro na Vogue. Exatamente. E o mais maravilhoso disso tudo é que eu sempre falo para a molecada, né? Networking. Né? Você tem que construir uma rede de apoio, construir estabelecer uma rede para que você possa não só usufruir, mas criar trocas. Eu acho que essa rede só cresce quando você realmente faz a questão da troca. Bom, com o Miro eu fiz milhões de coisas, catálogos, filmes e muitas coisas. Eu trabalhei depois, num tempo, numa marca que era o oposto de tudo de mim, que gosto de Japão, que sou japonês, que sou o contrário, que uso preto e tudo isso. Eu fui trabalhar com Odete Moura no Bicho da Seda. E por que esse ponto é importante na minha vida? Eu dei tão certo nessa história, sendo o meu oposto, e eu lembrava da Marie Ruki, que a Marie Ruki falava: às vezes vai aparecer um trabalho onde você tem que falar o não e você tem que fazer bem. Né? E aí, no final, eu fiquei conhecido como o cara que fazia noiva e roupa de festa. E era o oposto de mim, de certa forma. Né? E aí, a partir de 2002, eu comecei a desfilar em Paris. Daí eu fui até 2006. Fui para o Fashion Rio a partir de 2003, porque Paris achava que era muito mais fácil linkar a minha roupa com a sensualidade do Rio de Janeiro do que com São Paulo, que era fria, dura. E aí eu fui fazer Fashion Rio, fiquei 8 anos no Fashion Rio. E aí em 2012, é lógico que tem outras histórias. Em 2003, 2004, eu começo um projeto no Rio Grande do Sul, que é o que me faz hoje, me move hoje para o Rio Grande do Sul. E esse projeto foi o que me reinventou. Eu fui convidado pela Ilse Guimarães, que era naquele momento superintendente da Sintecal, que é uma associação de fabricantes de matérias-primas. E a gente vinha de uma história muito interessante, que era em 98, houve um movimento de exportação da China para os Estados Unidos e a gente perdeu muito da exportação do Brasil para os Estados Unidos. E lógico que se não tem ninguém comprando sapato, não tem ninguém comprando matéria-prima. Então, necessariamente, alguma coisa tinha que ser modificada. E a Ilse, que é uma visionária, entendeu que o design seria o grande ponte dessa mudança. Então, que um fabricante de tecido ou de laminado não deveria ser fixo no calçado, mas ter outras possibilidades de outros setores, né? Mobiliário, automobilístico, enfim. Se a gente faz um salto de sapato, eu posso injetar um puxador de gaveta. É a mesma estrutura, né? E aí eu fui para dentro desse espaço, criar um núcleo de pesquisa, porque a gente faz isso desde o início, né? São 20 anos agora.
E na metade desses 20 anos surgiu o Inspira Mais, que é a parte comercial do que a gente cria. Mas calma. Não, você me pediu para contar a história, eu fui. Paramos de chegar no mais. final antes da hora. Eu sou animado, se não tem break eu vou embora. Walter, acho que um pouco dentro do que tu falou, né? Tu disse que foi levado em determinado momento a fazer algo que era um pouco diferente da tua essência, né? Sim. E eu sei, tu também fez, acho que tu foi um dos primeiros, ou talvez o primeiro a trabalhar com as grandes redes, né? Também fazer uma collab com grandes redes. Como é que foi também essa experiência, assim? Porque incrível, eu vejo, eu até que eu trabalhei muitos anos na Renner, assim, eu sei que de alguma forma é muito diferente, né? Claro que a gente também busca qualidade, também busca tudo isso, mas queria te ouvir um pouco de como, assim, que sempre foi uma referência também de luxo e de todo esse trabalho, né? Como foi que incrível. Foi essa experiência? Na idade, o Ralph, que era o marketing da CIA naquele momento, ele já tinha me pedido, porque tem a Rafaela, tem a Fafita, que trabalhou comigo na Manequim, que se tornou meio que a diretora de produto no sentido de imagem, que era da CIA naquele momento. E aí, a Fafita tinha pedido para eu cuidar do Sebastian. Olha a coisa que louca. O Sebastian fazia anúncio de celular na CIA. Você lembra do Sebastian? Claro, aquele bailarino incrível. Eu vestia ele. Eu fazia as roupas dele. Você começou... Não, a minha relação com a CIA começa com o Sebastian. Vestindo com a Rafaela, que já tinha trabalhado comigo. E daí, vestindo o Sebastian. Um dia, a gente ficou sabendo que aquele monstro sagrado, aquele mito, Karl Lagerfeld, tinha feito uma coleção com a H&M. Ele foi o primeiro de todas dessas parcerias, dessas collabs. E aquela criatura maluca do Ralph fala, vamos fazer com o Walter. Imagina, nós estamos em 2004, a gente não tinha ainda a internet no volume que a gente tem hoje, né? Eu sei que o mais divertido é procurar no YouTube a campanha do Dia das Mães de 2004. Vocês vão me ver junto com o... Ah, meu Deus, vai me dar um branco justo agora, aquele que canta Vida Louca. Ele era o garoto propaganda da CIA naquele momento. Ai, como ele chama? Eu não vou lembrar. Deu um branco agora. O moço da Vida Louca. Bom, imagina o que foi divertido gravar o anúncio com tudo aquela parafernália e com ele lá no estúdio, né? E aí a coleção, num primeiro momento, eu fiquei preocupado com relação à questão do luxo. E eu tenho amigas de Campo Grande até hoje que eram minhas clientes e foi para elas que eu falei. Para mim era a pessoa que eu devia perguntar. E eu lembro de ter ligado para Tiane, e eu falei, Tiane, está acontecendo isso. Você acha que isso vai impactar na maneira de como você vende minha roupa, por exemplo? Ela disse, não, eu acho que vai ser sensacional. E mais, as minhas meninas que trabalham na loja vão ficar loucas, porque elas sempre querem ter um Walter, mas você precisa sempre ter um lugar para ir para ter um Walter. Então elas vão ter o Walter que elas sempre quiseram ter. Era uma coleção de 40 peças. Foi o primeiro vestido com zíper que se fez na CIA, foi o meu, porque a gente tinha um vestido longo. Era bem interessante isso. O lançamento foi na loja do Iguatemi e eu entregava sacolas. Era muito bacana, foi muito bacana. Foi muito legal. Foi uma experiência enriquecedora e, sem dúvida, um aprendizado gigantesco, né? Porque nós entramos em 40 lojas. Então, era um volume que eu nunca imaginei que eu poderia produzir. Se você coloca na internet Walter Rodrigues, essa coisa meio de second hand, ainda aparece coisas bem legais. Legal. Bem legais. Foi uma experiência incrível, incrível. Eu cheguei a ler também aqui, claro que eu fiz uma pesquisa grande sobre essa história. Adorando. Nós conhecemos, mas tem detalhes que eu não conhecia. Sim, claro. Até são muitos projetos, né? A pessoa fez... O rapaz não parou de trabalhar. Então fala aqui que as suas criações, enfim, sofisticadas, caras, festa, mas você tinha um trabalho baseado em tecidos tecnológicos. Tem isso muito antes da gente, né? Porque falar nisso hoje é meio comum. É incrível, porque assim, quando a gente começou tudo, a mentoria do Paulo, eu acho que o Paulo Borges é responsável por tudo isso.
O Paulo tinha uma visão, no início de todos os projetos, de como alavancar realmente a indústria como um todo. Isso no início do São Paulo Fashion Week? Em que momento? No início do Morumbi Fashion ainda. A gente está um passo ainda atrás do São Paulo. Eu não lembro agora. É que eu lembro de tudo. Quantos anos demorou de Morumbi, eu não sei, né? Eu fiquei 2 ou 3 anos no Fitoervas. Eu acho que foram uns 3 anos. Uns 3 anos, talvez, no Morumbi. E o Paulo, nessa conversa, ele trouxe para o bate-papo ali da gente a Ródia. E a Ródia, na realidade, estava lançando naquele momento todos os fios de microfibra, que não tinha nenhum... Era o início da importação também, porque a gente não, até 92 a gente não podia importar nada. E daí, a partir da abertura dos portos, que eu chamo, a gente começou a ter acesso a materiais diferentes. E a Ródia trouxe esses fios. E ele tinha um logo, que era Amini. E eu fui um dos primeiros homologados como designer a trabalhar com o Amini. E o que era mais interessante dessa parceria é que você entrava nas malharias. Era praticamente... Tinha tecelagem. Na época tinha tecelagem no Brasil, eu trabalhei bastante com eles. Mas Marlies era a minha referência. Então era muito fácil trabalhar com o seu João Francês, por exemplo, e dizer, eu quero um jacquard com estampa japonesa. Enfim, enlouquecer. A gente podia enlouquecer. E era maravilhoso. Então, esse aspecto eu sempre gostei da matéria. Eu nunca fui do desenho. Eu sempre fui matéria primeiro. O pano, o caimento. E hoje fala, né? O pano fala. Você tem que escutar o pano. Então, eu sigo isso religiosamente. Então, para mim, o tecido, o caimento era que detonava o processo do que eu vou fazer com esse pano. E aí, essa abertura de ir para dentro das fábricas, e eu lembro de uma situação do verão de 2001, que eu queria uma malha que fosse como organza. Imagina, a pessoa era louca mesmo da cabeça. Daí o seu João tinha recebido uma máquina japonesa que ficava numa sala. A máquina precisava de uma sala só para ela, do tamanho que era ela. E essa máquina era capaz de fazer o que eu queria, que era uma trama de Amini, mas eu precisava inserir nessa trama um fio que desse a questão da sustentação. E nada mais era do que aquele fitilho de Natal, aquele bem que a gente enrola assim. É porque tinha que ter a transparência também, né? Exatamente. E Jussara de Deus tinha era uma lata de óleo cortada, onde essa bobina girava e entrava naquela máquina tecnológica japonesa e o pano existe. Então, era o máximo, sabe? Assim, foi uma época realmente... da moda brasileira, onde as pessoas estavam dispostas, as pessoas estavam abertas, sabe, assim, à experimentação. Então foi um momento magnífico, onde a gente realmente... Eu tenho tudo guardado, né? Eu tenho todas as amostras, todos os processos, tem um processo de uma estamparia que era da Sara. Está por vir um livro por aí? Oi? Está por vir um livro por aí? Não, porque... A gente tem esse plano, mas nesse país tão complicado, na realidade, né? Mas está lá, o arquivo está todo lá. O acervo, Jussara, desde 94 até 2012, o acervo está guardado. Tem um espaço em São Paulo onde as coleções ficam guardadas. Está tudo guardado. Todos os livros, tudo, absolutamente tudo guardado. O Paulo sempre tirava o sarro em mim. Você se faz diferente, né? Porque é muito difícil você conseguir um estilista brasileiro que tenha todo o acervo guardado. Eu não sou normal, né? Começa a história, né? Aí você está contando uma novidade. E o Paulo sempre dizia, não, quando o Walter morrer vai ser super fácil fazer qualquer coisa sobre ele, porque tá tudo organizado. E eu sou mesmo isso. Diz que também uma novidade que tá com uma loja também em Caxias, né? Com acervo. Essa história, Fernanda, é divertidíssima. Imagina, eu passei talvez 20... Mas posso contar só um detalhe? Claro. Outro dia, em cima dessa história da loja, outro dia ele põe uma imagem magnífica de parecia uma veste verde com uma manga absurda. É um caftan. Eu olhei aquilo e eu só falei assim, é seu? Isso existe? Mandei para ele pelo Instagram. Porque eu fiquei tão apaixonada, e depois eu fui saber, através da Beth, que é uma amiga nossa em comum, que ele tá com essa loja. Eu falei, gente, isso existe, é possível. Preciso conhecer, Walter. Não, é incrível, porque tudo começa com isso. Eu venho de uma família que não guardou nada. A minha família absolutamente não tem nenhuma memória. Eu fui o único que nasci com
psicose. Ainda bem que eu não guardo o Tupperware, por exemplo, eu não acumulo, mas o resto eu acumulo tudo. Aí, nessa cidade maluca que é São Paulo, nos anos 90, nos anos 2000, a gente teve loja do Thierry Mugler aqui. Gente, eu tinha 80, sei lá, 90 roupas do Thierry que eu fui comprando durante os anos. Então, todo lugar que eu ia, primeiro lugar que eu ia era assim, onde tem o mercado das pulgas, eu vou lá fuçar, e vou buscar, e vou trazer, e vou comprar. E aí eu acabei tendo fornecedores muito direcionados. Esse Dior, por exemplo, que é do Marc Bohan, de 1968, eu descobri na Benedito Calixto. Então eu tenho coisas excepcionais que um dia eu olhei para mim e disse, meu filho, você vai fazer o quê? Vai construir uma pirâmide do Tutankhamon, vai morrer, vai levar os Thierrys tudo com você? E vai expor Não lá, vai né? dar certo essa coisa. O Zeca tem um antiquário em Caxias e, para minha sorte, vaga a loja do lado do Zeca. Então eu abri a Galeria 12. A Galeria 12 é uma loja de vintage, mas de vintage de altíssima qualidade. Eu trabalho só com o meu acervo, então os Thierrys, os Saint Laurents e tudo aquilo que eu acumulei. Eu anotei aqui, são 90 peças do Thierry Mugler. Tem muita coisa ainda. 70 Saint Laurents. É uma Meninas, loucura, é uma loucura. corram. Tem lá o Instagram, chama-se da.galeria12. Super dica isso. Galeria, na realidade, porque no sentido de entender que outras coisas podem entrar dentro da galeria. Tem WR, que é o Walter ainda, que eu guardei quando eu fiz a liquidação, fechei a loja. Isso ficou muito bem guardado, minha roupa é atemporal. Então dá para misturar o Walter com as coisas antigas e fazer coisas legais. Isso está sendo muito legal. Mas você também tem originais não usadas, né? Então, a parte do WR, por exemplo, nenhuma coisa é second hand, é a primeira vez, né? O que é second hand é realmente... Como você vai fazer com um blazer de 1972 do Yves Saint Laurent? Alguém usou, com certeza. É mesmo os Thierry também. Mas todos impecáveis, assim, tem muita coisa. Agora, os meus japoneses eu não vendo, ninguém pode chorar, implorar que eu não vou vender, tem muita coisa do Yoji, da Comme des Garçons, Margiela, todos os meus favoritos. Tem como uma exposição, né? Esses então, que tu não vende. Isso também rola, isso também tá rolando. Eu tô na esperança de uma amiga que está fazendo um curso de curadoria em Londres, dela voltar e a gente poder sentar e falar sobre isso, porque dá para contar. Eu lembrava muito quando tinha uma exposição do Thierry Mugler rodando, que era da alta costura. E eu dizia, nossa, eu posso fazer uma exposição do Thierry da baixa costura, eu ficava tirando sarro. E mais ainda, né, eu tenho tamanhos variados. Então eu tenho Thierry legal. 44, tenho Thierry 42, eu tenho todos os tamanhos. E é uma coisa que tem uma procura bem interessante, porque eu tenho coisas relíquias dos anos 90, dos anos 80, por exemplo. E essa túnica e essa veste, que tamanho? Ele é um P, eu acho. Ele é um P. Ele tem um destino traçado. Tem uma curadora em Londres que trabalha com esse tipo de produto, na realidade. Chama Carrie Auctions, que é a coisa do leilão. Eu tenho um Galliano também que é único, que é da segunda coleção do Galliano. Então, e um Dior de 1948, 49, que eu acho que isso vai para um leilão, para uma coisa mais específica. Mas já fiquei mais contente, porque mesmo que eu não possa ter, não era meu tamanho, então eu não ia poder ter mesmo. Ô, Juju, meu Deus. Mas era... E a hora que eu achei isso, foi incrível, porque eu comprei realmente porque eu sabia que era Marc Bohan, mas eu não tinha referência. E um dia no Pinterest, eu achei a imagem da Verusca usando e quase tive um infarte. Porque eu não imaginava que tinha sido fotografado. Eu acho que você encontra coisas do Dior às vezes, mas você não sabe se aquilo foi realmente uma peça ícone, por exemplo. Né? É bem curioso isso. Eu nas minhas clientes, eu tinha uma que fez os 15 anos com Dior, noivou de Balenciaga. E eu tenho os 2 vestidos. Eu ganhei os 2 vestidos para guardar. Então, assim, tem uma coleção de Courrèges que eu também não quis mexer. O Courrèges dos anos 60, 70. Eu não quero mexer naquilo. Aquilo tem que ficar intacto ainda.
E assim vai se vivendo. Vende alguma coisa? Não, mas vende alguma coisa, porque não quer mexer em tudo. Eu tenho muita coisa para vender. Tem pra vender, Jussara né? tem muita coisa para vender. Você não tem noção que tem para vender. Tem muita coisa. Tem muita Menino, coisa. aonde você guardava tudo isso? Eu tenho sempre uma sala aqui em São Paulo que ficava guardado tudo isso. O arquivo sempre ficou guardado. Entendi. E aí, no ano passado, ali na fase da pós-pandemia, mais ou menos, eu mudei do 6º andar para o 5º andar. E daí eu consegui realmente colocar toda a minha coleção de WR em ordem cronológica e, ao mesmo tempo, também separar muito o acervo. E foi aí, mexer nisso tudo, que eu comecei a pensar, realmente eu preciso dar uma condição melhor de vida para essa roupa precisa viver, né? Ela não pode ficar trancada aqui. Sim. E aí... Liberdade para as roupas do Walter. E aí eu comecei a mexer nisso e começava a rir, por exemplo, assim, eu sou louco por calça comprida. Eu faço vestido de festa, mas eu amo calça comprida. Para mim é a peça mais difícil de se construir. Eu descobri que eu tinha 2 Armanis, uma era com lã com seda e a outra era de lã, mas eram iguais. Na hora de comprar, nem sabia que eu estava comprando, que eu já tinha. Mas só de ver aquele Armani com aquele acabamento interno, que eu achava isso maravilhoso para mim. A grande escola era isso. Construção. E a diversão do Thierry é que eu nunca fiz nenhuma coleção baseada no Thierry. Eu amo ele, eu amo. E era muito engraçado porque eu ia com o Zeca e o Zeca falava assim, mas mais um Thierry? Tem alguma coisa de diferente nesse Thierry? Porque o Zeca é o que controla, né? E eu disse, imagina, olha essa gola, olha que espetáculo. Isso, mentira, não tinha nada, eu nunca ia fazer nada parecido com aquele, mas eu tinha que ter aquele Thierry, sabe assim? Então era muito, muito interessante isso. Eu sou um rato de lugares com coisas antigas. Eu realmente amo. Mas é apaixonante mesmo. Eu te perguntei até porque tu falaste, algumas coisas eu não vendo, né? E a gente que trabalha com moda sabe, assim, que hoje, né? A gente até estava comentando, assim, a informação muito rápida, acho que tudo surge, as referências acabam sendo as mesmas, né? Então, é realmente uma relíquia, independente de comprar, assim, ter uma exposição, ter algum lugar, até para pesquisa. Eu sei que tu te envolve muito, né, na formação, com universidades. Eu acho isso maravilhoso, porque quando a gente pensa, né, o pessoal mais jovem também que está começando, acho que é uma inspiração, né, sem dúvida. Eu amo. Isso começou há bastante tempo com a minha participação, por exemplo, Santa Marcelina. Eu tenho uma ligação com essa universidade que é muito forte, porque todos os meus assistentes vieram de lá. Então era uma ligação muito forte com todas as coordenadoras que passaram. Depois disso, há 6 anos atrás, quase 7 anos atrás, a Focus me convida para cuidar de um projeto junto do Instituto Focus, que é a parte de sustentabilidade da Focus. Então, o que a gente ia fazer? A Focus, só para... Focus Têxtil é um dos maiores importadores de tecido que a gente tem no Brasil, fornece para o Brasil inteiro, tem um trabalho maravilhoso. Vai ter agora em novembro o Summit, no dia 6, 7 e 8. Então, assim, é bem bacana. É sempre um evento incrível, com conteúdo fabuloso, com tudo isso. E aí, eles me convidam para fazer parte, junto com o Paulo Cristelli, do Instituto, para ser o mentor de um novo projeto, que era trazer os alunos para dentro da Focus. Então, a gente começa o Design Vision, é um projeto que vai trabalhar com alunos do 3º e 4º ano. A gente propõe um desafio para eles com relação a como eles vão reaproveitar os tecidos. Eles só trabalham com retalhos, só com os resíduos. E a partir disso, isso foi crescendo. Hoje a gente tem, por exemplo, o Matheus Cardoso, que é um expoente de moda masculina, saiu do Design Vision. Né? E a gente tem uma parceria com a Pernambucanas, que quando você vence o Design Vision, imediatamente você cria uma coleção para Pernambucanas. Que legal. E agora foi o Gabriel da Silva que fez, e a coleção masculina dele já está nas Pernambucanas, e é um egresso do Design Vision, da Santa Marcelina também. Isso, né? Não, meus filhos. E estão tudo em Milão estudando, porque uma parte do prêmio é fazer uma parte do curso
no IAD em Milão. Então lá está o Sal, que era o que venceu na pandemia, e o Gabriel, nesse momento, estão em Milão lá estudando. Isso e eu tudo fico com no eles no projeto da Instagram. Fox. Isso, eu fico com eles atrás deles no Instagram. Vocês estão muito na rua. Porque vocês não estão na escola. Eu fico a tia velha mesmo, na sabe? rua Assim. desde que estejam pesquisando, vendo coisas novas, tá ótimo, Sim, né? Maravilhoso. E aí com a Fox a gente tem um outro projeto que é super legal. Teve um com o Instituto CIA, que era mais 60, então mais 40, perdão, que era trabalhar com as pessoas que estavam sem trabalho, aprimorando o olhar delas na costura. Então, se ela era uma costureira, ela podia se tornar uma pilotista. Ou também ela podia começar a empreender. E aí, nesse projeto todo, hoje a gente faz ele junto com a Fundação Volkswagen. Ele chama Costurando ao Futuro, é um outro projeto. Eu vim para São Paulo exatamente para isso. Então, na terça-feira, perdão, eu iniciei um projeto novo lá em São Bernardo do Campo, numa ONG, onde a gente vai capacitar 20 costureiras. E o mais legal disso tudo é que a Santa Marcelina entra, depois de mim, com professores, para dar técnica de costura, de textura, Jussara, criar novas texturas. A partir disso, elas se formam nesse projeto, recebem um certificado da FASME, e elas entram num circuito que é o Costurando o Futuro da própria Fundação Volkswagen. Então, por exemplo, Fundação Volkswagen recebe um pedido do Bradesco para criar uma necessaire, um presente. Todas essas artesãs que passam por esse processo recebem o tecido, ora focos, ora sobras dos resíduos da Volkswagen. Podem ser uniformes, pode ser couro da Jaguar, pode ser tudo, vem tudo, cinto de segurança, forro do carro. Elas constroem, vai ter um design que vai cuidar desse objeto, desse produto, e elas ganham dinheiro fazendo isso. É uma rede hoje que tem, sei lá, talvez 500 pessoas que fornecem coisas pra gente. A gente faz bazares específicos dentro da fundação ou em algum evento da Volkswagen, então elas também podem vender. Então eu comecei uma turma nova na segunda-feira, encerrei uma turma na Aldeia do Futuro ontem na parte da manhã e encerrei uma turma na Focus no Bom Retiro, que era a turma que está há 2 meses trabalhando, então ontem foi o encerramento. Então isso é maravilhoso, perdão, só para finalizar, eu estou sempre em movimento com gente nova e isso me fascina, porque eu gosto de gente. Então é um grande presente. É um grande presente. Isso é uma coisa que eu admiro muito no teu trabalho, assim, que a gente sabe que além da fragilidade que a gente tem, né, na cadeia, algumas coisas tu trouxe a questão das costureiras, a gente estava mesmo conversando, acho que ontem mesmo, sobre o quanto, né, a gente também não tem tantas pessoas mais querendo entrar nessa profissão e o quanto a gente tem que gerar atratividade para as costureiras, né? Sim. E então acho que isso é um ponto importante e também a riqueza que a gente tem no Brasil, né, de como aproveitar toda essa riqueza para transformar em novas matérias-primas, que eu sei que é um trabalho que tu te envolve bastante também, muito legal. E dentro do Inspira Mais a gente tem isso também, né? Dentro do salão, sustentabilidade é um dos pilares e a gente trabalha isso desde 2015, eu vou dar uma paradinha, 14, eu vou dar uma paradinha, claro. Porque primeiro, eu fiquei encantada com esse projeto da Volkswagen. Eu nunca imaginei que uma empresa como a Volkswagen tivesse desde 2009, um trabalho como esse. Cara, e isso não é... Eu nunca vi divulgado. O Vitor é o nosso presidente eu nunca vi o jornalismo de moda contando sobre isso. Por favor, eles né? Não se interessam, né? Eles só querem saber da It Bag, né? Então, eu tô falando de propósito. Porque ontem mesmo, na conversa que nós estávamos tendo, eu perguntei, mas no evento de desfile de tecnologia, né, de moda, se era coberto pela imprensa, né, só a Vogue participa de alguma forma. Mas, então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que citar. Por que o jornalismo de moda não se atenta para esses movimentos que são ricos, importantes e que realmente fomentam o mercado aonde ele tem que ser fomentado. Né? Eu já escutei muito, Jussara, tipo, o leitor não se interessa por isso. O leitor, ele nem sabe, como ele não se interessa se ele não sabe. Sim, né? Exatamente. Pelo menos, sei lá o que a pessoa é hoje, né? Não sei, eu tô antigo aqui falando leitor. Mas, não, falar que o leitor ou que ele não se interessa,
ele não se interessa, é meio assim, antecipar né, uma visão que não crua principalmente no mundo de hoje, né? Sim, sem dúvida. Mas antes que você fale do Inspira Mais, eu queria terminar todo esse movimento que você contou aí de projetos especiais que você tem na sua vida com o Feito na Serra Gaúcha. Bom, termina com esse, aí a gente entra no Inspira Mais. É que isso é consequência de uma série de outras coisas. Quando eu decidi parar em 2012, foi porque realmente dentro do Instituto By Brasil, que era um dos braços da Sintecal, a gente começou a desenvolver o projeto de identidade. A gente começou a perceber que o Brasil funciona na parte de moda com os polos. Então, esses polos, por exemplo, Franca é conhecido como um polo de sapato masculino, né? Juruáia é um polo conhecido de lingerie em Minas Gerais. Então, tem muito essa especificidade de uma região fazendo determinado produto. Então, o que a gente começou a entender? Que a gente deveria falar com esses pequenos empresários sobre a sua região. Então, vamos estudar o entorno de Juruáia, por exemplo, e vamos trazer ali ainda tem uma mata interessante de Mata Atlântica, na realidade, não é cerrado como Minas. Então, vamos trazer tudo isso. O que tem lá dentro? Passarinhos, flores, plantas. O que a gente pode fazer de estampa, de colorido para essas coleções? Começa aí. Essa ideia da identidade local, estabelecer um parâmetro com um produto local, ter um terroir, ter uma percepção. Eu amo isso. E aí a gente foi implantando isso a partir de convênios com o Sebrae. E no final a gente criou o Iconografia Local. Então, Iconografia Local, hoje nós temos 8 livros. Eu fiz o primeiro em Belém. Passei lá quase 10 dias fotografando, filmando, e é dividido por temas. Então você vai desde a comida até o bioma, até as crenças, até a arquitetura. Você passa por tudo isso, faz um grande compêndio disso, cria cartelas de cores e disponibiliza para as pessoas. Ele fica no site da Sintecal aberto para que as pessoas possam... eu quero fazer uma coleção de Belém, mas não tenho tempo de ir para Belém. Vai lá consultar o nosso documento para isso. Bom, a gente tem 8, para vocês terem ideia. Então, a gente tem Belém, a gente tem o Pampa, que eu fiz também, tem Nova Serrana, que é um polo de calçados que é super interessante, que é cerrado, São João Batista, Farroupilha, Petrópolis, eu vou esquecer de alguém, mas enfim... e isso tudo me motivou muito a pensar essa questão do terroir, de como isso impacta no design. E vem de encontro com o trabalho da Beth Venzon. A Beth tem um livro junto com a Mercedes Manfredini e meu Deus do céu, a Hella, eu lembro do sobrenome, Eliana Hella, que é uma antropóloga que é de Caxias. Elas escreveram um livro falando justamente sobre isso, sobre a Serra Gaúcha e todo o fator que a gente tem da tradição, né, do fazer. Desde que você amarra, eu adoro essa frase da Beth, que é: você amarra a parreira com a vime e esse nó da parreira virou crochê, virou macramê, virou tricô, que é uma das grandes instituições da indústria de Caxias, que é realmente a questão da malharia, né? Então, e eu fui convidado em 2012 para pegar esse livro, pegar esse contexto todo de design e inserir em empresas. E eu fiquei indo um ano inteiro para lá. Eu tenho uma foto incrível no mesmo lugar, no inverno, no verão, na primavera e no outono. Para você sentir o quanto a Serra tem essa disciplina. E eu dizia para mim, nossa, um sagitariano que não tem disciplina nenhuma precisa de viver num lugar que tem disciplina. E aí foi quando eu contei para ela e disse, eu vou vir morar aqui. E ela quase caiu para trás, mas faz 10 anos já essa história. E isso ficou meio que na nossa memória afetiva, essa questão de projetar esse livro de novo, fazer alguma coisa de novo. A gente tem uma gestora em Caxias do Sebrae que é maravilhosa, que é a Fabiana Zin, e que entende moda com essa questão do afeto, do entendimento do saber, do aprendizado, de todos os aspectos que eu tenho artesanais na serra, né? Crochê, tricô, macramê, tudo que você imaginar lá a gente tem. E aí nasceu o Feito na Serra Gaúcha. E ele é um selo, na realidade, porque esse nome é registrado pelo Sebrae. Então, a partir de você passar por esse processo, é um processo longo, demora um ano. A Beth começa toda a história, porque a Beth é a nossa mentora no sentido de fazer uma pergunta que é muito dura, que é
quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou. Então você faz uma às vezes tem uma empresa com 30 anos que nunca parou para pensar. Perguntou. Então a Beth é a nossa grande terapeuta. Todo mundo fala, eu fiz terapia com a Beth, é muito divertido. A Beth faz todo esse trabalho de redescobrir essas pessoas e os propósitos dessas pessoas. Eu entro na sequência aproveitando já o resultado da Beth e vou inserindo o produto. E depois vem a Tati Alves, que é uma especialista em comunicação e vai conduzir todo esse discurso, esse produto, para uma comunicação de venda, de imagem, de Instagram, fechando o ciclo de uma forma perfeita, que é entender para quem eu faço, porque eu faço, entender o meu fazer e, ao mesmo tempo, o meu comunicar. Então, tem sido já nosso 3º ano, é um projeto fantástico, muito incrível. Nossa, parabéns, agora, com toda a liberdade para falar do Inspira Mais. Bom, Mas o Inspira Mais, eu estava vendo aqui, o negócio mexe com grandes números, né? 150 Sara, expositores, ele é 7 mil espetacular. Visitantes, Ele é espetacular. 1000 lançamentos em um evento Ele só. É meu xodó. Ele é meu xodó. Realmente ele é meu xodó. A gente começa de uma forma muito... Eu acho que a minha reinvenção, acho que o Inspira Mais passa pela minha reinvenção. Quando a Ilse me convida para fazer esse projeto, eu ainda estava muito cansado da moda, de vários aspectos, de várias, talvez, desilusões com relação à moda. E aí, quando a Ilse me propõe isso, primeiro que era trabalhar com pessoas. A Ilse amo isso. é da onde? A Ilse Guimarães, que era da Sintecal. Ok. Era a minha superintendente nesses últimos 18, 19 anos, foi ela. Ela saiu do cenário agora, ela está fazendo outras coisas incríveis. E aí, foi muito divertido porque era empírico, não existia uma regra de como você cria um núcleo de pesquisa. Não existe isso, né? Não tem um livro que te ensina isso. E aí, no primeiro momento, ela disse, você vai trabalhar com empresas muito rígidas, que só veem dinheiro. Como que você vai enfrentar tudo isso? Eu falei, com uma pirâmide. Ela olhou para minha cara e disse, como uma pirâmide? Eu falei, uma pirâmide, onde eu vou dizer para eles que de 100%, 10% tem que ser inovação, 30% eu vou processar essa inovação, essa experiência, e 60% eu vou massificar essa inovação. Ela falou, muito interessante isso. Vamos tentar. Só que eu levei ela de ponta cabeça. Em vez de chegar lá e dizer, olha, vocês todos agora vão ter que ser inovadores, não. Eu levei a pirâmide de ponta cabeça e eu disse, agora nós temos que ganhar dinheiro. Aqui é o 60%. Nós vamos construir a parte comercial de vocês. Quando vocês começarem a ganhar dinheiro, a gente vai para a inovação. O dinheiro que a gente ganhar, a gente vai aplicar na inovação. Nós ficamos mais ou menos quase 8 anos com a pirâmide invertida. Aí, no lançamento do Inspira Mais, nós entendemos que a gente podia colocar a pirâmide de pé e mostrar o processo que ela é mesmo. A gente divide... É uma pesquisa que é feita com mais 9 designers. É um grupo. Esse grupo, a gente defende uma tese a cada 6 meses. A gente acabou de defender uma tese agora, nesse começo de setembro. A gente está entrando nas empresas com material baseado na nossa penúltima pesquisa, que é um ponto super importante, porque é o primeiro momento da humanidade onde a gente tem 5 gerações vivendo juntas, né? Então isso é uma confusão. Como o designer vai ter que pensar isso? Como que nós vamos ter que colocar isso na prática? Como é que o design vai criar para mim que tenho 63 anos e não esquecer que eu fui punk, que eu fui clubber, que eu tive uma formação incrível dos anos 70 para cá de conhecimento, de cultura. O design que eu vou comprar tem que ter essas reminiscências. E a juventude que vai usar isso também, eles vão experimentar pela primeira vez e eu vou experimentar pela segunda vez. Então a gente fez um projeto gigantesco em cima dessa questão das gerações. Isso agora entra dentro das empresas. Nós temos 28 consultores que ajudam as empresas a construírem esses materiais. No Inspira Mais, só entra na parte expositiva empresas que foram curadas por esses gestores. Então é uma exposição que tem começo, meio e fim. Então você tem uma cartela de cores de 30 cores. Cada etapa da pirâmide tem sua cartela. Se não tiver na cartela, o chato do Walter não deixa entrar. Então é sempre impecável. E é realmente uma média de 1000 materiais a cada 6 meses,
desenvolvidos a partir da pesquisa. Então, assim, agora nós estamos falando, para explicar é confuso, mas agora nós estamos falando 10% é o nosso intergeracional. O nosso 10% de julho vai ser o 30% da próxima história, que é o Homo Faber. E o nosso 60% é o 10% de 18 meses atrás, que vira o 60%. Então, as histórias não se perdem, elas são contínuas, elas vão sendo explicadas, Sim. porque a inovação precisa do tempo de assimilação. Então, é muito interessante. E quando você entra na exposição, você tem um impacto dos 10%, que é a inovação, depois você tem o 30% e o 60%, com a continuidade do texto, com a continuidade da explicação, e as imagens vão realmente criando peso, porque você começa a ver que já não é tipo Rick Owens que está fazendo, já é uma segunda parte da indústria da moda que está construindo, até a gente chegar na Renner, na CIA e entender exatamente o processo da massificação. Né? A massificação da tendência. A pirâmide mesmo. É. E o mais interessante para a gente é entender que os 100% que a gente coloca na pirâmide, não é que existe uma pessoa 10, uma pessoa 30, uma pessoa 60. Não, nós somos. Eu acordo de manhã e eu posso ser muito inovador, no meio do dia eu quero alguma coisa que eu já vi em alguém e daí eu vou querer, e no 60% no fim do dia eu posso querer uma coisa que é muito comum que todo mundo tenha. Então nós somos assim, a nossa percepção de valores, de inovação, a gente flutua. Até para coisas diferentes, né? Exatamente. Então, quando tu fala de comportamento, assim, então eu posso ser mais inovadora para alguma coisa e menos para outra, e o comportamento eles se confundem. E moda é parecer com, sempre foi. Né? Então é muito importante a gente entender como é que cria esse impacto na realidade. Né? Aconteceu uma coisa muito divertida agora, tipo 2 anos atrás, a gente faz com 2 anos e meio de antecedência, porque a gente fala que é quando ele estiver no varejo. Porque ninguém entende o processo também, né, Jussara? Que um dia foi uma ideia, que um dia foi um fio, que foi um pano, que cortou, que virou uma roupa, ficou na loja. Todo mundo acha que estrala o dedo e tá pronto. E aí eu fui num congresso da CNI e o Sebrae me pediu para explicar todo o contexto da metodologia que a gente usa. E aí eu estava explicando e eu disse, olha, gente, essa parte aqui do Pink, ela é muito importante para a gente, porque o Valentino fez uma coleção completa, onde o cenário era Pink, e a gente tem em 2023 a estreia da Barbie. Então, o Pink vai ser a coisa do momento. É muito importante entender esse Pink. Bom, você esquece, né? Porque você vai lá e fala isso e para mim isso já a mensagem está dada. Eu já estou no intergeracional 2025, não estou nem aí. Aí chega um e-mail do Sebrae dizendo a gestora tal estava na palestra do Walter nesse dia que o Walter previa essa história, virei pau e Walter, né? O Walter previa a história do Pink. Bom, a gente virou uma matéria gigante com essa história e junto a gente leva as pessoas. Então, as empresas que fizeram Pink deram seu depoimento, por que elas acreditaram, qual tinha sido o resultado do Pink e tudo isso. Eu entendo hoje, mais do que ninguém, que moda é 50% inspiração, 50% é negócio. Sem eu não consigo pensar de outra forma. E agora me lembro de um paletó Pink novamente. Da onde é esse paletó Pink? Menina, foi uma época, eu lembro porque foi uma coisa que ficou muito gravada, assim, foi uma época que eu trabalhava com a Renner, fazia a revista da Renner. E nós tínhamos, então eu conhecia toda a coleção, eles apresentavam o estilo apresentava suas coleções, e tinha um tal paletó Pink de malha. E eu amei o paletó de cara, já fazem muitos anos. E aí fala, não, esse a gente não quer que entre na revista. Eu falei, por quê? Não, porque esse a gente não vai investir muito, a gente não vai mandar fazer uma grande quantidade. Eu falei, como precisa? Ele é maravilhoso e tal. Se eu prometer falar com todas as minhas amigas comprarem o tal do paletó Pink. Adoro. Eu vou ativar. É toda a questão da tendência e do quanto realmente tu pode apostar naquilo, né? Sim. Então, mas eu acho vou que ativar as minhas amigas, a família toda e tal. Eu sei que elas deixaram fotografar o tal. Acreditaram. Então, acreditaram. Não, tudo bem, vamos acreditar e tal. E realmente... Explodiu. Não, eu só lembro porque ficou muito gravado assim, esse tal do paletó Pink. Agora você falando do Pink, sim, Barbie e Valentino, né? Pier Paolo.
Então ficou essa coisa gravada. Eu previ antes de você. Olha, bárbaro. Mas eu acho que o mais maravilhoso para mim do Inspira Mais, o mais maravilhoso é que realmente quando você pega um empresário que tem uma visão de produto, ele não tem uma visão de design, ele tem uma visão de produto. Sim. E ele começa a dizer, fala, nossa, Walter, você falou ou vocês falaram, né? O Inspira Mais falou sobre transparência, e eu fui no shopping e tá lotado de transparência, né? No tempo exato, né? Então, eu acho que nesses últimos anos, a gente tem a pretensão de dizer que no Inspira Mais é onde a moda começa. É lá que a gente está pensando todo o processo, é lá onde a gente está colocando as nossas fichas. E a sustentabilidade é um pilar gigantesco. A gente tem hoje 40% do que é produzido já é sustentável, de amostras e de tudo isso. A gente tem 2 projetos muito lindos conectados com a gente, que é o Preview do Couro. Então, ele trabalha sempre com uma edição na frente. A gente tem o maior rebanho do mundo e esse é um mercado super importante para exportação. Então, a gente sempre faz um projeto especial para isso. E o outro é o Hub de criação... Hub criativo, que é com a Flávia Vanelli, que é uma especialista em sustentabilidade. Ela tem uma marca chamada Rato Roy. Vale a pena fuçar no Instagram e achar a Flávia do Rato Roy. Ela e o André fazem um trabalho espetacular ali em Jaraguá do Sul. E ela é a nossa cabeça dentro do núcleo, por exemplo. Ela e a Júlia hoje são as nossas referências de sustentabilidade. Então a gente tem uma pessoa que vai trabalhar marketing, uma pessoa que vai trabalhar produto, e eu fico meio que... A gente tem uma embaixadora da Colômbia, uma embaixadora do Equador, porque é muito importante escutar a América Latina, e a partir disso se forma essas ideias do tema, que dessa edição eu... pedi para eles estudarem o decolonialismo. Então, a gente está projetando nossa próxima... toda a nossa história é em cima dessa discussão. Muito mais com relação não política, porque eu sempre digo que Inspira Mais é um evento de união, de combinação de um monte de gente, mas muito mais para entender qual é a nossa verdadeira voz. Né? Para mim, o decolonialismo é quando você tem uma voz potente e você não vai lutar contra, mas você vai sobrepor a tudo isso a partir da sua voz, a partir da sua própria identidade. Então, a gente está buscando esse tema. Esse tema é apresentado em janeiro de 2024, ainda como se fosse uma pesquisa. E aí, a partir de março de 2024, ele entra nas indústrias e a gente apresenta ele em julho de 2024. Ufa! Sim. É assim. Você dorme ou você só encosta a cabeça? Não, durmo. Eu tenho ficado muito cansado porque a gente ficou 2 anos online. Então isso para mim era muito tranquilo. Não era tranquilo, mas era tranquilo de certa forma porque não tinha aeroporto, não tinha um monte de coisa. A partir desses últimos anos já voltou tudo ao normal. Então Caxias, por exemplo, eu já posso começar a contar de novo no ano inteiro quanto tempo eu fico em Caxias, porque às vezes eu não fico muito lá também. Sim, por essa condição de estar cada dia num lugar. Mas Sim. É meio Sapucaí. Termina o outro já está começando. Então não tem como. É normal. E eu amo isso. Muito bom, né? Walter, deixa eu te falar uma coisa, assim, que é a questão, né, dessa equação da moda, né, da criatividade com o negócio. E ao mesmo tempo, e claro, né, tem que gerar resultado. Sim, lógico. Mas ao mesmo tempo, acho que você falou uma coisa que é muito legal, assim, até quando tu trouxe a questão do Pink, que é gerar confiança, né? Porque no momento que tu fala uma coisa e aquilo, depois de um tempo, dá resultado, e aí tu tá trabalhando o intangível que talvez para quem tá ali no negócio é mais difícil de entender, né? Tu vai gerando aquela confiança. Então, no momento que tu vai falar outra coisa, a pessoa já confia e vai colocar de novo. E eu acho que esse é o ciclo que ele é muito importante, né? Nessa relação de quem é o criativo e de quem é o negócio, né? Eu acho que sempre é muito importante, e quando a gente trabalha com as empresas, e principalmente no início do Inspira Mais, a gente falava com o empresário. Era muito complicado, né? Porque era outra meta, outra história. Quando eles começaram a entender que eles precisavam ter uma pessoa dentro da empresa para fazer a parte criativa. Hoje, por exemplo, quando a gente faz uma reunião do Inspira Mais, você tem não só o empresário,
que é o diretor, é a pessoa que, na realidade, percebe o valor disso tudo, mas a gente tem alguém do comercial, alguém do marketing e alguém do criativo. Então, quando a gente está iniciando um projeto dentro de uma empresa, você tem todos os setores importantes para compreender o que é a nova história que a gente vai contar na próxima estação. Porque isso é o mais importante. Exatamente. Contar uma história nova. Às vezes a gente está fazendo a mesma coisa, a gente sabe que a gente está fazendo a mesma coisa, mas o envolvimento, o esmalte é outro, né? E aí isso se transforma realmente numa força de venda. Eu acho que eles demoraram para entender um pouco isso, a força de venda a partir... Isso está relacionado também ao mercado da cópia. Porque nós aprendemos a fazer, principalmente sapato, porque o sapato vinha pronto. E aí chegava no Sul e dizia, olha, eu quero uma cópia desse sapato para Nine West, por exemplo. Então o cara só arrancava o salto, Jussara faz o salto, Fernanda faz o laço e pronto, acabou. Você não tinha que pesquisar, você não tinha que estudar, você não tinha que fazer nada. Quando a gente perde esse lugar de exportador no mundo, isso virou ao nosso favor. Porque daí a gente precisou ter uma identidade, a gente precisou ter uma voz. Então hoje, quando a Bicalçados vai para uma Micam, por exemplo, levando 35 fábricas de calçado, a gente tem um olhar interessante já de produto, né? Mas a gente aprendeu fazendo a cópia. Naquele momento não era necessário entender que existe uma tendência, que eu tenho que contar uma história, que o meu salto, na realidade, vai fazer parte de um sapato da Arezzo e esse meu salto vai dar a característica para esse produto. Porque era fazer salto. Hoje não. Hoje a gente entende que um componente ele é o protagonista, às vezes, mais importante de toda a história. Né? E fora a matéria, fora todas as coisas que a gente pode criar a partir disso. Além disso, a mesma indústria, nosso segundo mercado hoje, o primeiro é o calçado ainda, nosso segundo mercado é o mobiliário. Então a gente já avançou nesse setor. O mais difícil é a confecção. A confecção ainda é a mais presa na questão do a tendência, o fulano e o beltrano. É bem pesado isso. Mas, por exemplo, o automobilístico também é um setor que a gente atende muito bem. Bijuteria, porque a gente tem uma parte de metal que é super importante, fivela, de cinto e tudo isso, mas isso também pode gerar produtos e projetos para bijuteria. Por exemplo, o Altero é uma referência para a gente no Inspira Mais, né? Então é muito legal quando você entra no Inspirar Mais com um espírito, se você fizer luminária, você vai encontrar coisas incríveis lá. Né? E a gente quer que seja esse lugar. Né? Esse lugar que é aberto para você se encantar. É um lugar cheio de conteúdo. Né? A gente estudou muito o livro da Lia Dencourt para fazer o projeto que a gente está chamando de Periféricos. Nosso próximo projeto chama Periféricos. E veio bem na hora que a gente estava discutindo o Sul Global, que eram os países ali aumentando a história dos países subdesenvolvidos. Né? Então a discussão política também trouxe muitos aspectos positivos para dentro da nossa pesquisa. Então, o livro do South, o Proud South, por exemplo, da Lili Ted com a Lia Dencourt, ele foi uma base de pesquisa para a gente muito interessante. Então, em janeiro, por exemplo, a Lili vai lá falar com a gente, vai lá contar a história do livro, para as pessoas entenderem que não é uma coisa que, tipo, catei no ar e que bacana, achei que catei no mato, achei é meu. Não, tem um princípio, tem uma história, né, por trás disso tudo. Nossa penúltima história, todos tiveram que ler um livro do Richard Sennett, que é extremamente importante para você entender o mecanismo do trabalho artesanal, do trabalho industrial, como isso se junta, que chama-se O Artífice. Então eram 10 pessoas malucas lendo um livro para fazer uma reunião depois para dizer que parte do livro mais te tocou. E aí, a partir disso, surge a pesquisa. Homo Faber, para mim, é o homem que faz. Então, a gente estava muito interessado no designer, no que o designer tinha para oferecer para a gente a partir das novas tecnologias, da sustentabilidade, de tudo isso. Esse tema do intergeracional, a gente está questionando para quem nós fazemos? Quem é essa pessoa? Quando eu digo, minha roupa é para jovem, que jovem? Eu sou jovem. Eu tenho exatamente 63 anos e eu sou jovem. Jovem espírito, essa roupa cabe em mim? Esse sapato cabe em mim? Então, na nossa pergunta agora, é exatamente isso. Para quem estamos fazendo? Né? E quando a gente for fazer o periférico, a gente quer entender qual é a voz, né? Qual é o ponto importante que vai unir. O mais bacana é que tudo se conecta, cada história se conecta com a outra. E aí a gente teve um tema, Jussara, porque eu sou cara de pau, você sabe.
Eu fiquei amigo Você do é Helmut. sagitariano. Lógico. Eu sou sagitariana, eu sei não muito tem bem o que é ser porta, cara de não pau. tem parede, não tem muro. Eu fiquei amigo do Helmut Lang no Instagram. Que luxo. Só isso. Ele me chama de DW. Bom, gente, se vocês não sabem quem é o Helmut Lang, vocês têm que pesquisar, porque não dá para contar a história desse homem. Esse homem é tudo na vida. Bom, aí... Eu tô achando que esse podcast vai dar, olha, um monte de pesquisa pro pessoal. Isso é maravilhoso. Um dia, a nossa pesquisa era uma questão muito interessante, que era assim, depois das grandes catástrofes, sempre teve muita inovação. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. A pandemia foi maior que tudo isso. Então, eu, na minha cabeça ali, dormindo, eu falava, gente... Tem que ser coisas muito incríveis que vão acontecer depois desse período de dormência, né, que a gente teve, e de pânico. Né? Aí eu comecei a perguntar para as pessoas. E eu falei, cara de pau, já tô nem aí. Mandei uma pergunta para ele, dizendo, Helmut, querido, meu grupo de estudos, nós estamos questionando que depois dos grandes catástrofes, blá, 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 o que você acha que vai acontecer na inovação depois desse momento que a gente viveu? Ele respondeu de uma forma linda. Ele disse, cuidar da Terra. Porque se a gente não cuidar do planeta Terra, porque isso nunca foi feito, só foi maquiado, a gente não vai ter indústria, a gente não vai ter loja, a gente não vai ter moda. Aliás, a gente não vai ter gente, né? E a gente usou isso para abrir o nosso Terra, chamava Terra. E aí a frase dele abria toda a nossa discussão, fazendo essa conexão de pensar no planeta através da matéria, né? E aí hoje eu questiono muito a maior parte dos empresários que estão dentro da associação, da Sintecal, por exemplo, são pessoas que têm netos já e tudo isso. Daí eu uso aquela frase terrível da Greta Thunberg, que ela pergunta, você ama o seu neto? O que você está fazendo pelo mundo dele? Né? Então, isso é uma forma de você cutucar e construir realmente uma indústria brasileira muito mais sagaz, muito mais conectada com o tempo, num país que tem tudo para ser o grande difusor da sustentabilidade, não só ambiental, né, mas social, por exemplo. Né? A gente tem realmente uma capacitação. Ontem, na Aldeia do Futuro, eu fiquei embasbacado com aquilo. Então, quando você olha projetos como esse, você vê que a gente tem um cuidado pelo outro, uma empatia pelo outro, que em muitos lugares não existe. Né? Você vai numa periferia onde você tem a panificação. Ontem nós fizemos com a Augustina da Comas, eram elas as professoras que estavam dando o curso de upcycling na Aldeia do Futuro. Nós utilizamos o curso de cabelo e maquiagem para maquiar as modelos, que eram as próprias costureiras, as meninas que entraram no curso. O curso de fotografia fez toda a parte de imagem, só a molecada. Jussara, você ia amar. Nós saímos pela rua fotografando o bairro nos painéis maravilhosos, grafites maravilhosos que tinha, mostrando o trabalho dessas pessoas, que eram reutilização do uniforme da Companhia Aérea Azul e os retalhos da Focus. Então, assim, o que eu quero mais da vida? Nada, só folia. Fazendo o que gosta. Ai, me aceitam Fazendo o que também. Eu adoraria. Nossa, você falou assim, um monte de coisa que eu fico assim, que me quero. É uma doideira, Jussara, é uma doideira. Que delícia. É muito bom. Muita coisa boa. Muito bom, principalmente o que sai depois, né? Porque é todo um trabalho, todo um envolvimento, mas se você vê os resultados, como você mesmo contou, isso é mais gratificante, isso é mais maravilhoso. E ontem mesmo ainda estava falando isso, né? Porque elas são muito gentis, todo mundo é muito gentil. Então, quando elas iam receber a certificação, elas agradeciam a professora e elas agradeciam, tipo, o estilista que veio aqui cuidar da gente no último dia, né? Então, eu achei isso muito bonitinho. Daí, quando eu fui agradecer, eu disse, gente, para mim é uma coisa muito importante estar aqui, porque o universo me deu tantas oportunidades, o universo me transformou em tantas coisas positivas que eu não faço mais do que a minha obrigação de vir aqui compartilhar meu carinho, minha vontade, meu conhecimento com as pessoas. Então, isso para mim é sempre uma regra muito forte. E que é uma coisa que te faz me muito chamou, bem. Eu vou lá, sabe assim? Porque eu acho que isso é o que me traz serenidade e me traz desejo de continuar vivo. Né? Porque eu acho que a curiosidade é o que deixa a gente jovem. Quando você perder a curiosidade, acabou. Então, não quero sei perder se é uma forma bonita de falar, mas você está deixando um rastro, né, de cultura, de educação, de pensar.
né? Que Que é bom, tão fico feliz. importante, que é tão importante, principalmente no setor que a gente chama tanto, que é o setor de moda. Fico feliz, Né? fico feliz. Isso é muito importante. Muito obrigada. Obrigado vocês. Agradecer por obrigado esse vocês. momento maravilhoso, né, Ju? É, Nossa. queria ficar muito mais tempo aqui ficaria conversando. horas aqui. Mas o pessoal do Irmão tem horário. Sim, imagina. E a gente faz outros logo mais. Sem Tem muita dúvida. coisa. Tem muita coisa para acontecendo. contar. Um beijo enorme para todo mundo que está aqui escutando esse monte de coisa. Fico muito agradecido. Obrigado, meninos. Obrigada. A gente que agradece.